Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E no assunto de hoje, eu quero falar com você sobre como perder o medo de cobrar para ajudar as pessoas nos seus negócios. Tem algumas coisas que eu quero te trazer hoje. A primeira delas é que faz parte da vida aprender, dar e receber. E quando a gente está cobrando, a gente está recebendo pela ajuda que a gente está dando para outra pessoa. Que a gente fala da lei do dar e receber. Quando a gente desequilibra essa lei, quando a gente dá demais ou recebe demais, isso fica em desequilíbrio. E tudo que na nossa vida tá desequilibrado dá uma capengada, não é? Então, aprender a cobrar é fazer com que essa lei do dar e receber flua. Se tem esse desequilíbrio de tenho medo de cobrar, eu vou falar o preço e ninguém vai aceitar, putz, ninguém vai comprar o meu trabalho. Se você que tá aí comigo e tá pensando dessa forma, eu quero que você comece treinando nas pequenas coisas. Que você comece treinando a receber elogios. Se alguém te falar, nossa, como você está bonita hoje, ou como você está bonito hoje, simplesmente agradeça. Não tenta se justificar, porque toda vez que alguém me elogiava, eu tentava, não, mas essa roupa, mais não sei o quê, eu sempre tinha uma justificativa, a gente era muito maluco, mas eu não falava obrigada nunca. Mas Karina, o que tem a ver isso com cobrar? Muito. Porque a gente, quando não tá acostumado com essa lei da troca, do dar e receber, a gente muitas vezes tem dificuldade para cobrar. E não precisa retribuir. Quando alguém te elogia, é simplesmente falar obrigada. Você não precisa falar, ai, você também. Não. Aceita. Você não precisa ficar dando e recebendo toda hora. Aceita de vez em quando só receber. Não sei se vocês sabem, mas o que a gente é em uma área da nossa vida, a gente é em todas as áreas. Então, se eu não tenho a capacidade de receber um elogio, um presente, como que eu vou ser capaz de receber pelo meu trabalho? Eu sempre vou achar que eu tô cobrando demais, ou o que eu tô entregando não é o suficiente. E eu sentia. Eu achava que eu sempre tava cobrando demais, que eu precisava entregar coisa a mais. E quando eu comecei a treinar essa lei do dar e receber em outras áreas da minha vida, começou a ficar mais fácil cobrar. E aí vem a segunda coisa que eu quero te dizer. Quando você cobra, quando você vende, você entrega o seu melhor para que o seu cliente consiga resolver o problema dele. Quando realmente eu interiorizei isso, de que a gente entrega o nosso melhor para ajudar o nosso cliente a resolver o problema dele, ficou tão mais fácil cobrar a gente. Porque o problema que eu consigo resolver do meu cliente traz muito mais retorno financeiro para ele do que o que eu tô cobrando dele. Tem uma coisa muito importante quando a gente atende, que é uma pergunta que eu faço em todas as minhas sessões no final, por que valeu a pena essa sessão pra você? E quanto mais a gente escuta essa resposta, gente, mais a gente entende que o que a gente tá entregando faz diferença na vida do nosso cliente. Em alguns processos que eu faço, e o que acontece? Muitas vezes eles me contratam pra falar da empresa deles, não é? Só que muitas vezes nessa pergunta de por que valeu a pena falar comigo hoje, eles me falam, nossa, eu entrei na sessão e eu tava pesado, com um monte de problema, tendo que resolver um monte de coisa, e eu tô saindo muito mais leve. E como eu tô muito mais leve, eu tô conseguindo parar pra pensar melhor nas coisas que eu preciso resolver. Eu acredito que a empresa do meu cliente só muda porque eu consigo fazer com que ele mude. Eu consigo ajudá-lo a perceber como ele pode ser melhor. E aí, quando ele fica melhor, a empresa dele fica melhor. Então, olha só como vale a pena o trabalho que a gente faz com o nosso cliente. A gente precisa começar a enxergar o resultado que o nosso trabalho faz no nosso cliente. Quando a gente tem um problema para resolver e a gente tá ali enroscado e não sabe nem o que fazer. Quando alguém te ajuda a resolver, não tem problemas que você pagaria muito mais dinheiro do que te cobraram? É exatamente isso que a gente faz. E aí vem a terceira coisa. Eu aprendi que tudo era simples, tudo era fácil. Ah, mas isso é óbvio. Ah, isso aqui todo mundo faz. Não, gente. O que é óbvio pra gente pode ser ouro pro nosso cliente. E quando a gente ensina esse ouro pro nosso cliente, ele vai ficar mega feliz em te pagar por isso. Eu tinha um medo, não era absurdo. Eu comecei lá atrás a já cobrar um pouco mais caro. E aí vem a quarta coisa que eu quero falar pra vocês. Normalmente, a gente tem um termostato financeiro na nossa cabeça. A gente tem na nossa cabeça um valor que a gente está acostumado a ganhar. Então, vou te dar um exemplo. Tem pessoas que a vida inteira ganharam R$1.000. Na cabeça desta pessoa, se eu falo pra ela, você vai trabalhar aqui, você vai ter um salário de 10 mil. Ela vai olhar e vai falar, 10 mil? É muito dinheiro pra mim. Será que eu dou conta? Pega papel e caneta e coloca aí. Qual é o valor que você acha
que tem o seu termostato financeiro? Qual é o valor que quando você fala que você vai faturar no mês, você fica confortávelzinho? Vai ter gente que vai ser 500, vai ter gente que vai ser 1.000, vai ter gente que vai ser 20 mil, vai ter gente que vai ser 50 mil. Cada um tem um termostato financeiro. Em algumas vezes, gente, esse termostato é o que nos breca nesse medo de cobrar. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu saí do mundo corporativo, eu já tinha um salário alto, então o meu termostato era mais alto. Então, quando alguma pessoa me falava em cobrar um valor mais barato, era tipo, caraca, eu vou ganhar só isso por hora? Eu já ganhava mais por hora quando eu fazia aquela outra coisa. Então, pra mim, foi mais fácil começar cobrando mais caro. E detalhe, quando eu comecei atendendo executivas, e eu era uma executiva. Então eu tinha muita confiança de que eu ia conseguir ajudá-las. Então tudo isso ajuda a gente a não ter medo de cobrar. E hoje em dia, quando a gente fala, de atender empresários, a gente tem que entender qual é o nível de empresário que eu vou atender. Eu tenho medo de cobrar. Começa atendendo um empresário que é menorzinho, não tem problema. Comece pelo seu começo. Se você vai começar atendendo empresários, empreendedores, pega aquela pessoa que faz bolo ali perto de você, tá precisando de ajuda. Com certeza você vai fazer o negócio dela ser muito diferente. Muitas pessoas, gente, que tem negócios, não tem ideia de como olhar para o financeiro, de como olhar para a gestão da empresa. E quando a gente é um mentor de negócios, a gente ajuda o nosso cliente a olhar a empresa dele como um todo. Mega obrigada, um beijo